E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o Evangelho online e, claro, alertar você para tomar cuidado com este Evangelho que é artificial. Ele é apóstata, é enganoso, é um Evangelho de aparência, mas que confunde. Vamos procurar entender. O diabo, ao criar a internet, estava dando lugar à vontade dele de unir o mundo todo para ele poder controlar o mundo todo. A internet é um sucesso. Eu me lembro que eu fiz um programa a respeito da internet quando ela estava começando, uma coisa de 40 anos atrás, e era novidade para muita gente. E o que se podia prever era algo assim fantasioso. Hoje a internet até ultrapassou aquelas previsões mais idealistas da época. A internet é um fato, é um instrumento sem o qual a maioria das pessoas nem pode mais viver. Hoje a nossa vida está entranhada diretamente com a internet. É documentação, são compras, é movimentação bancária, são os nossos jornais em informação, é o nosso entretenimento, é o nosso correio. Hoje, cartas, telegramas, tudo isso perdeu o sentido. Até telefone está sendo aposentado também. A internet substitui isso tudo e é também o veículo de conhecimento de outras pessoas, de estabelecimento de relacionamentos e casamentos, etc, etc. A internet está entranhada na vida de muita gente. E não é de se admirar que uma pessoa, que os crentes não fazem esse levantamento, mas não é de estranhar que um crente gaste mais de 10 horas por dia com o seu celular na internet. Isso por baixo, porque há pessoas que gastam quase 20, até dormem pouco para poder usar mais a internet. O resto do dia passam pendurado no celular. É uma situação assim anômala. O ser humano não foi criado para ficar assim. Daí vem problemas seríssimos, como dor na coluna, a pessoa que fica sentada na coluna cervical por abaixar o pescoço, problemas de visão, mau funcionamento do organismo, pessoas se alimentam mal. Bem, eu quero falar do alimento espiritual, os malefícios espirituais que a internet causa. A vida cristã, como concebida por Deus, não tem valor se não for praticada. No decorrer da história, houve muitos cristãos que se desviaram para o teoricismo. Eles se embrenharam pela teologia e, usando a Bíblia, muitos se afastaram de Deus. Alguém chegou a dizer a seguinte frase: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todos que fazem alguma heresia, alguns conscientemente, mas a maioria inconscientemente, eles usam a Bíblia como pretexto. Grande parte das pregações em nossos dias são de textos isolados da Bíblia. A pessoa fala o que quer e usa 1 ou 2 versículos da Bíblia como pretexto, como apoio para o que ela está dizendo. Mas é claro que esses versículos foram pensados. Ela não pegou o que Deus diz, não fez um estudo amplo sobre o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Ela pegou algum versículo que lhe interessa. Daí vem também aquela máxima mencionada nos estudos de homilética: um texto fora do contexto se torna um pretexto.
Mas é o que mais acontece hoje. Pregadores gostam de pregar o que eles querem, o que lhes convém. Não a verdade toda, mas o que interessa a eles. Porque quando a verdade é contra eles, é mais do que evidente que eles não pregam isto. E por causa dessa omissão, pregadores querendo fazer sucesso e pregarem o que o povo quer ouvir, eles são omissos. Igrejas inteiras se embrenham no pecado, como o povo de Israel. Na antiga aliança, Deus denunciava através dos profetas. Hoje é a mesma coisa. Há igrejas onde o pecado é generalizado. E os pregadores, para não espantar as pessoas, porque eles não querem perder pessoas na igreja, eles então passam a mão na cabeça, não pregam sobre os pontos controversos. Eles pregam o que o povo quer ouvir. O cachorro correndo atrás do rabo. O povo vai para ouvir aquele pregador porque é muito bom, porque ele prega o que as pessoas querem ouvir. Então, uns enganando os outros, os pastores fingindo que estão pregando a palavra de Deus e o povo fingindo que está seguindo o cristianismo. Um cristianismo falso. Eu ainda não estou falando da internet. Eu estou falando das apostasias dos últimos tempos. O teoricismo é um problema sério. Aqueles que descambam para estudar muito o texto da Bíblia, como os fariseus, e se afastam do espírito da lei. Eles se apegam à letra da lei e se afastam do espírito da lei. E chegam ao ponto de, como os fariseus, desconhecerem o Senhor. Eu ouvi de um pastor, professor de seminário, que numa roda de bar, tomando cerveja com os alunos, ele era o mais querido dentre os alunos. Ele disse que a vida não tinha mais sentido para ele. Mas os alunos quiseram saber por quê. Claro que ele falou isso já com um pouco de cerveja na cabeça, um pouco de álcool fazendo efeito. Ele abriu o coração. Eu estudei tanto, eu fui fundo em tanta teologia que eu não consigo mais acreditar na Bíblia como ela é. Literalmente, a Bíblia, na simplicidade dela, eu não consigo acreditar na Bíblia assim. E por causa disso, a minha igreja me botou para fora. Não quero um pastor desse jeito. Muitos seguiram esse caminho. Eu conheci muitos e muitos que, seguindo esse caminho do teoricismo, procurando estudo da teologia, se afastaram de Deus, se afastaram da fé. Mas, com a Bíblia na mão, muitos têm se apostatado. Eu vou citar um caso que é público e conhecido, são os testemunhos de Jeová. Tem a Bíblia, modificaram pequenas partes da Bíblia que dizem que Jesus é Deus. O resto da Bíblia, eles concordam com a nossa. Para eles, a Bíblia toda vale, a não ser aquele ponto de que Jesus é Deus e é o único Salvador. Fora isto, eles aceitam a Bíblia toda. Mas no meio evangélico também há aqueles que usam a Bíblia como uma caixinha de promessas, ou seja, eles têm os textos prediletos e só pregam sobre aquilo, porque é o que o povo gosta, mas eles omitem o restante e não dizem a verdade. Por esta omissão, o povo perece. Falta de conhecimento da verdade, mas também porque não querem conhecer. É triste a época em que nós estamos vivendo. A apostasia é isto. Agora, o golpe maior de Satanás foi introduzir a internet, um veículo poderoso que traz o mundo aos pés da pessoa e enchem as pessoas de abobrinhas religiosas. São florezinhas, enfeitinhos, músicas assim, palavras de efeito, mensagens bonitas, as pessoas se encantam com aquilo e ficam se deliciando com essas coisas. Os inimigos do Evangelho já aprenderam e certos aplicativos, certas empresas que lidam com a internet estão usando essas coisas para ganhar os crentes. E uma das últimas decisões aí da gigante Facebook é exatamente começar a segurar mais
os cristãos e fazer grupos cristãos, eles querem entrosar mais os cristãos e estão incentivando a igreja online. Online quer dizer em linha, é uma expressão muito usada na informática que quer dizer você do lado de cá e alguém transmitindo algo do lado de lá. Então, com a pandemia, a onda foi muito forte no mundo inteiro. Pessoas se isolem, evitem ajuntamentos. Em todos os lugares do mundo, os propagadores da pandemia evitavam mencionar a igreja, mas era mais do que evidente que o objetivo principal eram as igrejas. Os maiores ajuntamentos são as igrejas. E o fique em casa, isole-se, não chegue perto das pessoas, use máscara, não chegue perto, não cumprimente, não toque. Ora, isso é o que de mais precioso existe no meio cristão, o nosso amor, a nossa unidade, o prazer de estar com os irmãos, abraçar os irmãos, o ósculo santo. Essas coisas são o calor espiritual que a gente transmite para os irmãos. O diabo se levanta contra isso para afastar os crentes. Se for igreja, não vá à igreja. Mas se for a igreja, fique longe, bem longe, não chegue perto, a igreja ajude, colabore, procure reduzir o culto. Orientações dessa organização de saúde que explicitou essas orientações. Músicas, evitem músicas, evitem que as pessoas cantem para não ficar exalando o vírus, as pessoas bem longe umas das outras, o culto mais rápido possível, evitem cumprimento, evitem impor as mãos, orar com imposição de mãos, etc, etc. A Organização de Saúde emitiu essas orientações para que, de preferência, as igrejas funcionem online. Mas se as pessoas forem ao salão da igreja, que obedeçam a todas essas orientações. Vai ser difícil um culto desse jeito. Mas eu fiquei estarrecido ao verificar que, pelas estatísticas, a esmagadora maioria do povo cristão está satisfeita com essas orientações. Eles estão, de fato, em casa. A grande maioria dos crentes que frequentavam a igreja já não frequentam mais. Eles estão em casa, acompanhando o culto em casa e também mandando suas mensagens de casa. O evangelho deixou de ser pessoal, uma comunhão viva, íntima, para ser uma comunhão fria, distante, quase que impessoal. Bem, aí se introduzem aqueles que estão gostando. Existem pastores que não gostam de visitar, não gostam de contato com o povo. Existem igrejas onde o pastor só entra na hora do culto e logo depois ele sai e some e não fica à disposição dos irmãos. E ele é o grande showman. Ele aparece, é o grande homem de Deus que está ali para trazer a revelação de Deus, a palavra, isso e aquilo e tal. E a imagem dele é preservada. É o grande homem de Deus que não pode ter muito contato com as pessoas ali. Bem, daí para a internet, esse tipo de pastor vai para a internet. Ele fala muito mais dele do que da palavra de Deus. Ele exalta o seu ministério, se veste bem, capricha na maquiagem para produzir aquela mensagem, o penteado, a roupa, o óculos, o terno, ou a roupa que ele usa, os gestos, o ambiente onde ele grava aquela mensagem. Aí ele se emociona, ele chora, prega bonito, fala bem, e aquilo é muito bem produzido, com dinheiro, e as pessoas ouvem e recebem. Que maravilha, que pregação linda. A maior parte do povo cristão é ingênuo, e eles não percebem aquilo, a artificialidade daquilo. Então, a pandemia está gerando uma casta de pastores midiáticos. Eles não se caracterizam por praticar a vida cristã, nem se santificar, nem amar os irmãos. Eles não expõem a sua família, ninguém fica sabendo
como eles estão vivendo, mas as pessoas estão apenas recebendo o que eles estão falando, e bem ensaiado, pregam bem, falam bonito, alguns exaltam suas doutrinas e suas ideias, o ministério deles é exaltado, viraliza na internet, e milhares, milhões de pessoas assistem aquilo, porque é bonito, é gostoso assistir, mas não é para praticar. É um evangelho somente para assistir, não é para praticar. Esse é um falso evangelho. Bom, resumindo e encerrando, fazer o quê? Meu irmão, quanto puder, fuja do evangelho online, busque um evangelho real, vivo, em reuniões pequenas. É a hora dos recabitas. Deus já tem resolvido mandar fogo sobre um cristianismo apóstata dos nossos tempos para preparar uma verdadeira igreja para o arrebatamento. Prefira estar numa reunião com 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, em carne e osso, vivos ali em comunhão, do que estar assistindo uma grande reunião online e você assistindo aquele vídeo, aquela live, aquela pregação bonita. Não está proibido, não é errado assistir, mas você tem que saber o lugar daquilo. Isso só não alimenta. O que alimenta é a prática da vida cristã. Ninguém cresce espiritualmente assistindo culto, muito menos online. Ninguém cresce espiritualmente sendo um crente online. Você tem que vivenciar, estar com os irmãos, praticar aquilo. Busque uma liderança espiritual presente, não distante. Busque uma liderança espiritual que ajude você e participe de algum grupo pequeno. Busque incessantemente o Senhor em grupo de pessoas para quem você pode ajudar e ser alguém e também ser ajudado assim pessoalmente, presencialmente. Busque o evangelho presencial, em geral com poucas pessoas. Fuja das grandes transmissões, dos grandes pregadores midiáticos, porque você só vai receber um evangelho artificial. Infelizmente, eu sou uma voz pequena nisso tudo, e esse evangelho artificial e midiático vai continuar crescendo, é o que o diabo quer. Até que ele corta a internet de vez, aí fica todo mundo a ver navios, porque os cristãos não saberão mais ter reuniões pequenas com irmãos presencialmente. Eles vão esquecer como é que é isso, porque eles ficaram na internet assistindo um evangelho que por fim vai ser cortado. Pense nisso, meu irmão, pense nisto, minha irmã.